Pessoal, tudo bem? Essa semana eu vou colocar para vocês lá no nosso Google Class, o Google Sala de Aula, o conteúdo que aconteceu na aula do dia 10/8, tá? Essa aula do dia 10/8 da segunda-feira passada foi a primeira aula referente ao terceiro bimestre. E nessa aula, a professora veio trabalhar com a gente sobre representação das substâncias químicas, o uso de símbolos e fórmulas. Nós sabemos que em química a gente utiliza bastante símbolos e fórmulas, né? Os símbolos são os nossos átomos e a união, né, desses átomos vai formar aí as substâncias que são representadas pelas fórmulas, né? Então, por exemplo, para formar a molécula de água H2O, a gente tem uma fórmula química. A fórmula química da água simplesmente é essa molécula H2O. Para mim formar essa substância, né, eu precisei de quantos átomos de hidrogênio e quantos átomos de oxigênio. Então, eu precisei de 2 hidrogênio e 1 oxigênio, por isso H2O. Então, esses átomos são representados por símbolos, né? Hidrogênio é o H, o oxigênio é o O. E a fórmula química da água, H2O. Então, praticamente, a química, a gente lê as equações químicas, lê as substâncias, lê os elementos químicos através aí dos seus símbolos e suas fórmulas, tudo bem? Para estudar a representação desses símbolos e fórmulas, vocês vão ter agora nesse terceiro bimestre bastante conteúdo envolvendo a tabela periódica. A nossa tabela periódica, ela recebe esse nome, tabela de classificação periódica dos elementos, né? Por que dos elementos, professora? Porque ele é composta aí por mais de 100 elementos químicos. Esses elementos químicos, alguns são produzidos artificialmente, né, em laboratório, e outros são provenientes aí da natureza, mas são aí, ó, mais de 100 elementos químicos. Esses elementos químicos são representados aí pelos símbolos, né? Símbolo de hidrogênio, símbolo de oxigênio, de carbono, de nitrogênio, são os mais comuns que a gente utiliza aí no nosso dia a dia, que vocês já vêm ouvindo falar desde o comecinho do ano, né? Existem outros símbolos aí que não são, né, tão conhecidos, como tecnésio, molibdênio, que vocês não ouvem tanto falar, mas todos eles têm a sua representação química, tá? Então, para começar a falar aí dessa primeira aula, eu trouxe a tabela periódica para vocês, né? As tabelas periódicas, elas são coloridas para representar aí os metais, os gases nobres, os semimetais. Todas as tabelas periódicas, elas vêm com a sua legenda. Então, você pode ter uma tabela periódica aí e não pode ser da mesma cor que a minha. Não tem problema. Ela vai ser colorida, pode ter outras cores, porém, ela vem com as suas legendas, né? Por exemplo, a minha, todos os azuis são os metais, né? Então, esse daqui do meio que fala que são os meus metais. Esse daqui, ó, que é o azul com uma camadinha, um contorno amarelo, são os metais representativos, né? Aqui eu também tenho. Eu tenho esse daqui que são os gases nobres e eu tenho aqui, ó, o meu hidrogênio, certo? Então, toda a tabela periódica vem com uma legenda para você acompanhar e conseguir identificar quais são os tipos de substâncias, né? Também vem com a legenda de um elemento químico sozinho. Então, essa legenda aqui que vai ser importante. Por quê? Aqui, ó, na minha tabela, a legenda vem falar o seguinte, que todo elemento químico, sempre o grandão do meio é o símbolo. No caso, se a gente olhar o oxigênio aqui, ó, eu tenho o símbolo, certo? Em cima, na minha tabela, tá? Em cima eu tenho o número atômico, no caso do oxigênio, esse número aqui, ó, número 8, é o número atômico dele, certo? E aqui embaixo eu falo que eu tenho a minha massa atômica, então é esse número aqui com vírgula, tá? Massa atômica do oxigênio na minha tabela vai ser aí o 16, tá? Por que que eu falei na minha tabela? Porque existe algumas tabelas onde tá ao contrário, a massa atômica tá em cima e o número atômico tá embaixo. O que mais que eu tenho aqui na minha legenda? Ele vem falar tudo que tem dentro da representação desse elemento químico. Então, ele vem falar aonde que tá o seu nome, aonde que estão os seus elétrons na camada de valência, né?
qual que é o valor da sua densidade. Então, tudo que tiver dentro do quadradinho que está representando o seu elemento químico vai estar aqui descrito na legenda, tudo bem? Então, a tabela vocês precisam ter em mão, né, esse bimestre. Acredito que a apostilinha de vocês deva ter vindo uma tabela, senão é fácil vocês imprimir ou baixa um aplicativo de tabela periódica ou nas papelarias vende, tá? Menos de R$5 vocês encontram uma tabelinha dessa, tudo bem? Então, olha só, vamos começar. Ela veio comentar com a gente o primeiro conteúdo da parte teórica que eu coloquei para vocês lá no Google Class é falando dos elementos químicos e seus símbolos, né? Então, o elemento químico, ele é considerado, o que seria, né, esse elemento químico? É quando a gente fala de um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico. Opa, o que é isso, professora? Na tabela periódica, ela é classificada de que forma? Como que ela foi montada? Ela foi montada do menor número atômico até o maior número atômico. Então, o hidrogênio tem número atômico 1, né? O meu hélio tem número atômico 2, aí eu venho pra cá, ó. O lítio, número atômico 3, o berílio, número atômico 4, o boro 5, o carbono 6, nitrogênio. Então, ela vai aumentando o seu número atômico, que é esse número pequenininho aqui, certo? E o último número atômico aqui, ó, é o número 118. Professora, mas esse daqui não é o último elemento? Não. O último elemento da tabela periódica é esse. Por quê? Porque essa fileira aqui, ó, pertence a todos desse daqui. Por isso que é a mesma cor, certo? E essa fileirinha aqui pertence a todos desse daqui. Então, para a tabela periódica não ficar muito larga, eles fizeram dessa forma, tá? Mas ela é classificada do menor número atômico até o maior número atômico. Por que que ele falou aqui, ó, que elemento químico é o conjunto de todos os átomos que apresentam o mesmo número atômico? Professora, na tabela periódica, então eu vou ter átomos com 2 número atômico 7 ou com 3 número atômico 7? Não na tabela periódica. O que acontece é o seguinte, que na natureza a gente não tem, por exemplo, só um átomo de oxigênio, eu tenho mais átomos de oxigênio. Como que eu sei disso? Porque aqui no átomo de oxigênio, por exemplo, o número da massa dele é 16,00, mas eu vou ter um outro oxigênio com 16,001, com 16,002, ou seja, há um outro aqui, ó, o nitrogênio, tem o nitrogênio e o número de massa dele é 14,01, quer dizer que existe outros nitrogênios, né? Com 14,02, com 14,03, 14,04, ou seja, por ter mais de um oxigênio, eles vão apresentar massas diferentes, né? 16,00 é diferente de 16,001, diferente de 16,002, então eu tenho vários oxigênios, porém todos eles vão ter a massa diferente, mas o mesmo número atômico, 8, né? Então, quando eu tenho elemento químico com o mesmo número atômico, quando eu tenho aqui um átomo com o mesmo número atômico, ele é considerado aí um elemento químico, certo? Na tabela periódica, o símbolo, ele vai representar esse átomo do elemento químico. Então, o oxigênio, ele é o símbolo que representa o átomo desse elemento químico. Então, lá nas tabelas periódicas, a gente sempre vai ter o símbolo grandão, certo? No meu caso aqui, eu pus o exemplo do oxigênio. Tem algumas tabelas que o número de massa fica em cima e o número atômico fica embaixo. Vocês viram que na minha tá ao contrário. O número de massa da minha tá embaixo e o número atômico tá em cima, tá? Tem algumas tabelas. Por que pôs A e colocou Z, professora? Sempre em química, número de massa a gente representa pela letrinha A e o número atômico a gente representa pela letrinha Z, tá? Então, ó, tem algumas tabelas que os dois ficam no mesmo lado e tem tabelas que eles apresentam em lados assim, na diagonal, o número atômico embaixo, o número de massa aqui em cima, certo? Ou pode estar todo desse lado, ou pode estar todo desse lado, aqui no caso que tá do lado esquerdo, o número de massa do lado esquerdo, número atômico também do lado esquerdo. Aqui eu tenho meu número de massa do lado direito, meu número atômico do lado esquerdo. Na minha tabela, a minha massa
massa tá do seu lado esquerdo, né? E o meu número atômico tá aqui do lado direito, tá? Então, eles estão na diagonal, mas a massa tá embaixo e o número atômico tá em cima. Por isso, a importância de vocês olharem a legenda da tabela periódica de vocês, tá bom? Então, ó, existe, né, como que eu sei os nomes, professora, dos elementos químicos? Então, tem aqueles elementos que são representados aí e que são mais comuns, né, no nosso dia a dia, são representados pelos seus símbolos e, de maneira geral, o símbolo do elemento, ele deve estar em letra inicial do seu nome, né? Sempre vai estar lá letra maiúscula e a letra inicial do seu nome. Por exemplo, o hidrogênio, que é comum no nosso dia a dia, ele sempre vai ser o símbolo dele H maiúsculo e, como é o nome dele, hidrogênio, é a primeira letra dele. O flúor maiúsculo e a primeira letra dele, flúor, certo? O oxigênio, o símbolo dele é o O, porque ele começa aí com O, né? Oxigênio, só que em letra maiúscula. O que mais que a gente pode falar? O nitrogênio, o símbolo do nitrogênio é um N, né? O símbolo do cloro, né? É o Cl, aí no caso vai ter duas letrinhas. O símbolo do carbono começa com carbono, então C grandão, certo? Existe alguns outros elementos que são seguidos pela segunda letra. Lembra que eu falei para vocês do cloro? Que a primeira letra é, ó, nome cloro, mas eu peguei duas letras. Por que então, professora, que nesse daqui, pro hidrogênio não pegou o H e o I? Por que pro flúor não pegou o F e o L? Porque na tabela periódica não tem outro elemento químico que começa também com HI, porque senão eu teria que diferenciar, certo? Então, aqui nesse caso aqui, ó, quando eu coloco o símbolo com duas letras, a primeira maiúscula e a segunda minúscula, é porque na tabela periódica eu tenho vários elementos químicos que começam com S, né? Então, eu tenho, ó, o cobalto, o crômio, o cobre, o césio, o cloro. Então, como eu tenho vários elementos químicos que começam com a letra S, a gente coloca a segunda letra dele, minúscula, para poder diferenciar. Então, eu tenho o cobalto, que é o CO, e eu tenho o crômio, que é o Cr. Tenho o cobre, aqui é escrito cobre, mas em latim, né, a gente coloca ele como Cu, então é o cobre. Tem o césio, então todos eles começam com S. Para mim poder diferenciar um ou outro, a gente coloca a segunda letra minúscula, como o cloro aqui, certo? Existe ainda outros elementos químicos na tabela periódica que o nome não tem nada a ver com o símbolo. Por que isso? Porque a tabela periódica, ela foi latinizada. Então, ela está aí, os nomes da tabela periódica estão em latim. Por exemplo, o Na é o sódio. Em latim é o natrium, tá? Mas aí a gente coloca aí ele aí, ó, como o nome dele é nátrium, por isso que veio Na, mas o nome dele é sódio, porque sódio está em latim, tá? Olha só o potássio. Potássio representa pela letra K, o K não tem nada a ver com o nome, mas o nome dele é em latim, que chama kalium, por isso que é o Kzinho. O enxofre, na tabela periódica, a gente tem o símbolo de S. Em latim, enxofre chama sulfur, por isso o símbolo dele em S, tá? Então, aqueles elementos químicos que não tem outros, né, que começa com H, que começa com flúor, então eles recebem a primeira letra do seu nome em maiúsculo. Aqueles que têm vários elementos com a mesma, que começa com S, né, a gente coloca aí a primeira e a segunda letra, tá? Sempre a primeira maiúscula, a segunda minúscula. E tem aqueles elementos químicos onde o nome estão em latim, né? Por isso o nome não tem nada a ver com aí o seu símbolo, porque na verdade o nome tá pegando, o símbolo tá pegando o nome dele em latim. Tudo bem? Então, essa aí é a parte dos símbolos, né? E a partir desses símbolos aí, quando eles entram em contato um com o outro, quando eles reagem um com o outro, eles vão formar quem? As substâncias, que são os nossos compostos químicos. É aí que surgem as fórmulas químicas, né? Então, fórmula química é uma representação gráfica. Quando eu falo H2O, é a representação gráfica da molécula de água. Então, fórmula química é uma
representação gráfica de um composto químico. Os átomos, eles precisam, né, se reagir entre si para formar esses compostos químicos. Essas fórmulas sempre vão representar o número e sempre vão representar o tipo de átomo que está constituindo aquela matéria. Então, por exemplo, ó, eu tenho a fórmula molecular aqui, ó, C6H12O6, é uma molequinha, né? Então, nessas fórmulas, a gente vai ter a quantidade, o número. Então, ela sempre vai representar a quantidade de cada elemento químico que pertence a essa molécula. Então, nesse caso, eu tenho 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênio. Então, se eu fosse olhar nessa molécula e descobrir qual que é a proporção de átomos para essa molequinha, 6 para 12 para 6. Por quê? Porque eu tenho 6 carbono, 12 hidrogênio, 6 oxigênio. Essa daqui é a nossa molécula da glicose, do açúcar, tá? Olha só, uma outra molequinha também que vai apresentar essa fórmula mínima, né? Que é CH2O, né? Então, eu tenho a representação dos seus átomos pelos símbolos e eu tenho a formação aqui, ó, de um composto que é representado aí por essa fórmula gráfica, né? Então, quando a gente fala fórmula química, é a representação gráfica dessa molequinha aí. Essa daqui é a representação gráfica da molécula de açúcar, tá? Então, como que fica aqui a proporção para cada átomo? Aqui eu tenho 1 carbono, aqui eu tenho 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Tá? Outra fórmula aqui, ó, às vezes as moléculas abrem, né, as fórmulas delas são abertas desse jeito, então isso daqui é uma fórmula estrutural, ela vai mostrar aí como que os átomos estão ligados nessa molécula, como que esse oxigênio está ligado a esse átomozinho, porque aqui tem um que está ligado a esse hidrogênio, né? Como que essa molequinha aqui está ligada. Então, isso tudo são fórmulas. As fórmulas representam graficamente um composto químico. E esse composto químico é formado aí pelos seus símbolos desses elementos químicos, tá? Os elementos químicos são aqueles que formam as moléculas. Eu preciso ter o conjunto de 2 ou mais elementos químicos para formar as moléculas. E essas moléculas é uma representação gráfica aí em química. Tudo bem? Então, esse foi o primeiro vídeo. Vou postar o próximo e venho com vocês daqui a pouco.